Fala galera, fala nação rubro-negra, cheguei, estamos de volta com mais um vídeo para vocês aqui no canal. Galera, vamos dar uma atualizada aí nos últimos acontecimentos do nosso Mengão, né? O mais querido do Brasil, é claro. Flamengo que joga nessa quarta-feira às 7 da noite contra o Atlético Mineiro. Jogo que pode definir muita coisa no Flamengo, inclusive a vida do Rogério Ceni, que acaba de completar 8 meses à frente do time do Flamengo. E o carro do ovo passando logo aqui agora, na hora de eu gravar o vídeo. Galera, é o seguinte, há uma grande especulação se o Rogério Ceni pode deixar o Flamengo ou não. Tem a questão da reunião, aconteceu uma reunião que inclusive Marcos Braz não participou, tá, dessa reunião. Eu vou falar mais detalhes para vocês. E para aqueles que perguntam, Rogério Ceni pode cair diante desse jogo contra o Atlético Mineiro e de repente o Flamengo trazer, talvez, quem sabe, o Renato Gaúcho, que é muito pedido pela torcida do Flamengo. Eu vou explicar em detalhes para vocês o que aconteceu nessa reunião, a insatisfação do Rogério Ceni. Cara, olha o que o Rogério Ceni fala. Foi mais para uma opção tática. Curiosamente, no jogo passado eu deixei e perguntaram para mim por que eu tinha deixado, mas tudo bem. Quando o resultado negativo acontece, o certo de ontem é o errado de hoje. Eu tentei deixar o Bruno Henrique aberto, em detrimento. O certo de ontem é o errado de hoje. Por isso a torcida pega no pé dele, porque ele nas suas entrevistas coletivas, depois dos jogos, ele acaba, de certa forma, sendo um pouco arrogante e batendo de frente com a torcida. Por isso ele não caiu nas graças da torcida ainda, né? Infelizmente. Ainda eu não sei nem se vai dar tempo, mas vamos lá. Rapidinho aqui, ainda falando sobre o jogo contra o Atlético Mineiro, o Flamengo já embarcou, tá? Provavelmente na hora que você estiver assistindo esse vídeo, o Flamengo já embarcou lá para Minas, onde enfrenta o Atlético Mineiro nessa quarta-feira, 7 da noite, tá, galera? O jogo não será televisionado. E a baixa desse jogo aí é o goleiro Hugo Moura, Hugo Neneca, né? Nosso Neneca, ele não viajou com o grupo porque ele foi liberado para resolver assuntos pessoais, tá? Então, na lista dos relacionados, a novidade ou o desfalque é a não presença, né? A ausência do nosso goleiro Hugo, e sem contar também o Vitinho, que está suspenso, né? Que muita gente fala para mim aí que é um reforço, não é desfalque. Comenta aqui que se você acha que é um reforço também. Então, Flamengo já embarcando lá para Minas, onde enfrenta o Atlético Mineiro. Novidade no treino de hoje, no último treino, Isla e De Arrascaeta treinaram junto com o restante do grupo, com o elenco. Então a gente também aí está um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim. Por quê? Porque a gente tem a volta do nosso meio campo, nosso De Arrascaeta. E aí o Vitinho não tá, a gente já sabe que o De Arrascaeta com certeza será titular, né? A gente não tem dúvida nenhuma quanto a isso. Ainda bem que o De Arrascaeta voltou. Galera, antes de eu entrar nos detalhes aqui dessa polêmica, né? Essa reunião com o Rogério Ceni, representante e tudo mais, que eu falei que o Marcos Braz, inclusive, não participou. Eu queria só dar uma notícia rapidinho aqui sobre o Rodrigo Muniz, tá? Rodrigo Muniz, que vem sendo sondado aí por diversos clubes de fora do Brasil, um deles, o Atlético de Madrid, que desistiu da contratação do Rodrigo Muniz, desistiu de tentar iniciar as tratativas com o Flamengo, né? Prosseguir, na verdade. Por quê? Porque o Flamengo fez uma pedida que eles consideraram muito alta. Ainda bem, sabe por quê? Porque o Rodrigo Muniz, em breve, num futuro bem breve aí, ele vai estar valendo muito mais dinheiro. Eu acho até, se o Flamengo negociasse ele agora, seria bom, cairia um dinheiro legal para o Flamengo, tudo bem. Mas se o Flamengo conseguir manter ele pelo menos mais uns 6 meses, de repente negociar ele no início do ano, ele vai estar valendo muito mais, com certeza. Só que a gente também tem que entender que o Flamengo busca levantar alguns fundos para poder estar mantendo as contas em dias e tudo mais. Vamos lá. Sobre o Marcos Braz, teve a reunião, todo mundo sabe, essa reunião, decide, não decide, Rogério Ceni vai ser mandado embora, ele vai pedir demissão. Para começar aqui a informação, vou falar para vocês que o Marcos Braz, não participou da reunião de conselho de futebol, que normalmente acontece toda segunda-feira, né? Na Gávea. Ele preferiu ficar no Ninho por causa do momento atual e tudo mais, todo esse momento conturbado, a derrota que teve no domingo para o Fluminense, mas foi com consentimento, ele comunicou o presidente Rodolfo Landim e tudo numa boa. Agora, sobre a reunião para decidir o futuro do Rogério Ceni, vamos lá. Parte da diretoria, segundo as informações que a gente tem, parte da diretoria do Flamengo está insatisfeita
com o Rogério Ceni. Por quê? Por causa das substituições. Isso está afetando diretamente o comando lá dentro. Os dirigentes do Flamengo estão insatisfeitos por estar achando que ele não está mexendo muito bem, de repente faz uma substituição errada e tudo mais, demora a mexer. A questão das entrevistas coletivas também está mexendo muito com eles. Tem muita coisa aí vazando, inclusive, né, saiu no GE, coisas do tipo que o Rogério Ceni queria implantar um pouco mais de ritmo de treino, só que alguns jogadores foram contra, e a gente sabe que essa história da panelinha 8-5, isso é muito antigo. Então, ao que parece, o Rogério Ceni não está com o grupo na mão, e isso pode acarretar até na possível saída dele, sim. E aí, para a galera que está perguntando, Flamengo tem o jogo contra o Atlético Mineiro, tem a questão da gente ter perdido o último jogo, ele pode sair? Para minha surpresa, eu até falo para quem me acompanha aqui, para minha surpresa, eu disse que o Rogério Ceni não seria demitido do Flamengo, mesmo que perdesse num caso de uma derrota para o Atlético Mineiro. Por quê? Porque eu falei para vocês, eu só acho que ele sai se a gente acabar sendo eliminado de repente de uma Copa do Brasil ou da Libertadores. Mas parece que a derrota para o Fluminense mexeu muito com a parte da diretoria do Flamengo, e sim, há essa possibilidade no momento, sim, caso o Rogério Ceni o Flamengo tome a porrada do Atlético Mineiro, aí sim o Rogério Ceni poderia sim ser demitido, deixando um espaço vago aí para uma possibilidade de um novo treinador, que a galera pede, a maioria pede aí o Renato Gaúcho, que depois do jogo de domingo contra o Fluminense, o Flamengo perdeu de 1-0, depois do jogo o nome do Renato Gaúcho estava nos trend tops, um dos assuntos mais comentados no Brasil, pessoal pedindo a saída do Rogério Ceni, pedindo a vinda do Renato Gaúcho. Agora eu quero saber de vocês, deixe nos comentários aí, você é a favor da demissão do Rogério Ceni e a vinda do Renato Gaúcho? Mais um detalhe, lá no Rio Grande do Sul a gente sabe que o Grêmio também não está muito bem das pernas, né? É a lanterna do campeonato. Alguns dirigentes do Grêmio estão pedindo a contratação do Renato Gaúcho, a volta dele, né, que foi demitido recentemente, não tem nem muito tempo. Só que o Renato Gaúcho não aceitou nem contato por enquanto. Por quê? Porque o Renato Gaúcho está esperando a oportunidade da vida dele. Qual é? O Flamengo acabar por um tropeço ou outro, demitindo o Rogério Ceni e aí ligando para ele. Meu irmão, na hora que ligar para ele, ele vai aceitar sem sombras de dúvidas. Portanto, Renato Gaúcho só na espreita, vigiando, esperando o que vai acontecer com o Flamengo. Vai que o Flamengo tropece, vai que o próprio Rogério Ceni peça demissão. Acho difícil, apesar de o próprio Rogério Ceni estar demonstrando descontentamento, porque sempre em entrevistas coletivas ele fala de pedido de reforços e tudo mais. Tem um puta do elenco na mão, tem que saber trabalhar. Só que por outro lado ele não é bobo, ele vai sempre puxar a sardinha para o lado dele e justificar que ele está precisando de alguns reforços e não tem desfalque, está na seleção, isso e aquilo. A gente sabe que isso é normal. Portanto, reunião que aconteceu, não ficou nada decidido, a gente sabe que tudo isso faz parte do futebol como um todo, mas por outro lado há um descontentamento sim de parte da diretoria e também por parte do técnico. Portanto, se o Flamengo acabar perdendo para o Atlético Mineiro, que infelizmente isso não é nada de impossível, pode acontecer realmente perder para o Atlético Mineiro e aí ficar insustentável a situação do nosso treinador Rogério Ceni, e ele poderá ser demitido ou até mesmo, né, galera, se acabar ele mesmo pedindo demissão. Será que ele pediria demissão? Eu particularmente não acredito que ele teria coragem de pedir demissão, mas a gente vai aguardar para ver. O jogo contra o Atlético vai falar muita coisa. Agora, deixa aqui nos comentários o que você está achando de tudo isso. Será? Tem muita gente, alguns amigos meus conversando mais cedo falou, se o Flamengo tiver que perder para ele ser demitido, eu prefiro que perca. Eu não penso assim, eu não quero que o Flamengo perca só por Rogério Ceni ser demitido, eu não quero. Mas eu queria saber de vocês, deixa nos comentários. Deixa eu mandar um alô aqui pro Marcos Padice, tamo junto, José Jorge também, o Sagate do Mengão, valeu irmão, tamo junto. Deixa eu ver mais, José Jorge, Eliedson, tamo junto, José Jorge Grão, deixa eu ver quem mais comentou aqui, o Jefferson de Castilho também deixou comentário,
o Isaac Cardoso, José Jorge aqui de novo, deixa eu ver, vamos lá. Antônio José, a Eli Melo e Elisângela Melo também, Milton Martins, Luiz Paulo Silva, Adeilson Freitas também deixou comentário, Fábio Girão. E é isso, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Valeu? Grande abraço a todos. Agora eu fui. Saudações rubro-negras. Salve Flamengo sempre. Tamo junto, nação.